Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 da Química 2, página 341. Nós vamos falar de mol. Relembrando que a gente sobre massa molecular nas últimas aulas, e a gente viu que massa molecular é a quantidade, né, a massa daquele elemento, considerando tabela periódica, certo? Então, se a gente for fazer, por exemplo, a massa molecular da água, massa 1 do hidrogênio vezes a quantidade de hidrogênio, que são 2. O oxigênio tem massa 16. 16 vezes o número de oxigênios que a gente tem, que é 1. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 16 vezes 1, tenho 18 unidades de massa atômica, seria a massa molecular da água. Só pra gente relembrar. Então, olha só. A quantidade de matéria. No estudo da ciência, maneira de quantificar a massa, ou a gente pode usar mol. A massa, né, nós vamos deixar para física trabalhar, nós vamos trabalhar o mol. O que é o mol? É uma grandeza utilizada para relacionar a quantidade de partículas. Então, olha só, de água, que a molécula de água tem 18 U, como a gente escreveu aqui, né? Então, eu posso dizer o seguinte, de água tem 18 gramas de água, tá? Então, eu posso dizer isso. 1 mol de água tem 18 gramas de água. Se eu pegar o hélio é o He. O hélio tem massa igual a 4. Então, eu posso dizer que 1 mol de hélio possui 4 gramas. Certo? Então, ele seria quantidade em gramas relacionada à massa molecular da substância ou do elemento. Se a gente pegar o hidrogênio tem massa igual a 1 U, ou seja, 1 mol tem 1 grama de hidrogênios, certo? Então, essa seria a unidade mol. Então, voltando aqui, o que seria agora constante de Avogadro? A constante de Avogadro, ela vai ser o que determina a quantidade de moléculas ou átomos existente em um mol de átomos. Por exemplo, se a gente falar assim, olha, eu tenho uma dúzia de átomos. Se eu tenho uma dúzia de átomos, significa que eu tenho 12 átomos. Agora, se eu falar, eu tenho 1 mol de átomos, significa que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Quando eu falo assim, olha, 1 mol de água tem 18 gramas. Então, não significa que é 18 gramas. Quantas moléculas de água existem em 18 gramas de água? Então, se a gente for lá, conseguir pegar lá 18 gramas de água destilada, quantas moléculas de água eu vou ter em 18 gramas destilada? Eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se eu pegar o hélio, 1 mol de hélio tem 4 gramas. Então, quantos átomos de hélio existem em 4 gramas de hélio? Existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio. 1 mol de átomos de hidrogênio pesa 1 grama, mas quantos átomos de hidrogênio? Existe 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Certo, gente? Então, olha só. O mol a gente utiliza para coisas pequenas. Por quê? Porque se a gente utilizar mol para coisas grandes, fica demais. Por exemplo, se eu falar assim, eu tenho 1 mol de lápis, 6,02 vezes 10 elevado a 23 lápis. Não seria muito lápis? Pensa, o número 6 com 23. Seria muita quantidade de lápis. Eu tenho 1 mol de alunos, eu teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 pessoas. Olha de pessoas que eu não teria.
aqui na apostila de vocês faz até uma analogia, ó. Caso colocados em linha reta 6 vezes 10 elevado a 23 moedas de 10 centavos, ou seja, caso fosse colocado em linha reta um mol de moedas de 10 centavos, elas circulariam a Terra cerca de 300 trilhões de vezes. Olha de moedas que não seria mol de moedas de 10 centavos. Por isso que a gente utiliza a unidade mol para falar de coisas pequenas. Se eu falar assim, eu tenho mol de Letícias na sala de aula. Olha a quantidade de Letícias que eu teria. 6,02 vezes 10 a 23 Letícias dentro da aula. Ia ter muita quantidade, né? Então, a gente não trabalha com a unidade mol para coisas macroscópicas. A gente só trabalha com a unidade mol para coisas pequenas. Então, olha só, aqui tem um exemplo na apostila de vocês, ó. Conhecendo a constante de Avogadro e a massa atômica de um elemento, isso está na página 342, é possível calcular a massa em gramas de um único átomo. Então, olha só, eu quero calcular a massa de um átomo de oxigênio. Então, como é que eu vou fazer para calcular a massa de um átomo de oxigênio? A massa de um átomo de oxigênio, ó, será calculada como exemplo a massa de um átomo de enxofre, no caso aqui, em gramas. Considere a constante de a 6 vezes 10 elevado a 23. Primeira coisa que a gente tem que saber é a massa molar do enxofre. Qual que é a massa molar do enxofre? Olhando lá na tabela periódica, vocês vão ver que é de 32U, ou seja, existem 32 gramas de enxofre em 1 mol de enxofre. 1 mol de enxofre tem quantos átomos de enxofre, gente? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de enxofre. Então, em 1 mol de átomos, tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Mol tem quantas gramas? 32 gramas. Se eu tiver apenas um átomo, qual que será a quantidade, qual que será o peso desse átomo em gramas? Fazendo a regrinha de 3, multiplicando, cruzar, a gente descobre que a massa de um enxofre é 5,3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Olha como é que pouca massa. Por quê? Porque a gente está usando uma unidade macroscópica para se referir a uma unidade microscópica. Então, fica um número muito pequeno. Quando a gente está usando uma unidade microscópica para se referir a coisas macroscópicas, ficam quantidades muito grandes, tá? Então, seria basicamente isso. Vamos pegar o exemplo da página 343, aqui o exercício complementar, para a gente fazer aqui, exemplificando aqui para vocês. Então, olha só. Vou recapitular aqui. 1 mol de qualquer coisa possui 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se eu estiver falando de moléculas, moléculas. Se eu estiver falando de átomos, certo? Então, se eu falar, gente, de novo, eu tenho 1 mol de borrachas. Quantas borrachas eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23 borrachas, acertou. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui do livro fala assim, olha, calcule quantos mols de moléculas há em 36 gramas de água. Então, o exercício número 1 aqui quer saber quantos mols existem em 36. Olha, calcular a primeira coisa, a massa molecular da água. Massa molecular da água, 2, porque eu tenho hidrogênio, que é 1, que a gente olha lá na tabela periódica. 1 oxigênio. 1 oxigênio vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, isso daqui, e 18U, que é a mesma coisa que 18 gramas por 18 gramas por mol, então seria a quantidade de água. 1 mol de água possui
18 gramas. Se eu tiver 36 gramas de água, quantos mols eu vou ter, né? Então, fazendo essa conta aqui, ficaria 18x igual a 36 dividido por 18, x vai ser igual a 2, né? Então, 2 o quê? 2 mol. Essa daqui, então, em 36 gramas de água, nós temos 2 de água, certo, gente? E se a gente fosse falar o seguinte, em 36 gramas de água, quantas moléculas de água existem? Então, como é que a gente poderia fazer aqui? Olha, se eu tenho 36 gramas de água, quantas moléculas de água existe? Como é que eu vou fazer? 1 mol de moléculas de água pesa gramas. Não foi o que a gente fez aqui em cima? Então, ou seja, em 18 gramas, quantas moléculas possui? Então, 1 mol de água tem quantas moléculas de água? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, com isso, 36 gramas de água vão ter X. A gente vai multiplicar cruzado, multiplico esse por esse, multiplico esse por esse e vou fazer a continha. Vai dar que eu vou ter 12,04 vezes elevado a 23 moléculas. Como em notação científica eu preciso deixar somente uma casa depois da vírgula, eu vou andar com a casa uma vez para cá. Então, vai ficar 1,204 vezes 10 elevado a 24. Então, se eu ando a casa para cá, eu aumento um zero aqui. Se eu ando uma casa para cá, eu diminuo um zero. Então, olha só. Eu vou deixar aqui os exercícios da página 343, 304 e 345 para vocês tentarem fazer. Obrigatoriamente, eu quero que vocês me entreguem até a página 304, que tem continuidade na página 344. O restante é extra para vocês tentarem. Gente, eu sei que pode surgir dúvidas sobre isso. Se surgir dúvida, me manda uma mensagem. A gente faz uma videoconferência, tá? Então pode me ligar de vídeo se quiser. A gente faz aqui o exercício, eu faço junto com vocês. O objetivo é vocês aprender. Lembrando que quando as aulas voltarem normalmente, eu vou rever tudo em sala, tá? A gente vai fazer uma revisão melhor, vamos aprofundar mais sobre isso na sala. Isso daqui é só pra gente, por enquanto, tentar não parar o nosso conteúdo, porque nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando, tá bom, gente? Eu tô aqui morrendo de saudade de vocês, queria mudar a sala de aula com vocês, pra gente dar continuidade disso daqui. Eu tenho certeza que vocês vão entender direitinho, mas qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Se ficou alguma coisa que não entendeu, vamos fazer o exercício número 2 juntos? Vamos, tá? Me manda uma mensagem que a gente faz o exercício junto. Não quero que surja dificuldades para ninguém. Lembrando que, por favor, não deixem de me mandar os exercícios resolvidos. Nesse caso aqui, eu quero que vocês me mandem as contas no caderno. Quero que vocês me mandem resolvido como vocês encontraram o resultado. Porque eu sei que a apostila tem gabarito, então eu não quero só o marcar X. Eu quero a resolução dos exercícios, tá bom? Fico aguardando vocês, gente. Um beijão.